Saiba como será o Campeonato Mineiro de 2023. Na temporada 2023, o Campeonato Mineiro terá um novo formato de disputa, com as 12 equipes divididas em 3 grupos, onde América, Atlético e Cruzeiro serão os cabeças de chave. O campeonato começa no dia 21 de janeiro, sábado, às 16h30, em Belo Horizonte no Estádio Mineirão, quando o Atlético enfrentará a Caldense. O torneio Campeonato Mineiro Cicobi 2023, Módulo 1, será regido por este regulamento específico da competição, REC, da Federação Mineira de Futebol, sendo suas principais cláusulas as seguintes. Artigo 2º. Participarão do campeonato e Atlético, Vila Nova, Pouso Alegre, América, Caldense, Patrocinense, Democrata de Sete Lagoas, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Tombense e Ipatinga. Sistema de disputa. Artigo 5º. O campeonato será disputado em 5 fases: fase classificatória, semifinal, final, troféu em confidência e repescagem. Artigo 6º. O campeonato terá início e término de jogos previstos, respectivamente, para os dias 21 de janeiro de 2023 e 9 de abril de 2023. Parágrafo 1º. As datas de início e término poderão ser alteradas, excepcionalmente, a critério da DCO, desde que fundamentadamente. Parágrafo 2º. A previsão de término da fase classificatória será no dia 5 de março de 2023. Parágrafo 3º. As semifinais têm previsão para os dias 11 de março de 2023 e 18 de março de 2023. Parágrafo 4º. As finais têm previsão para os dias 1º de abril de 2023 e 8 de abril de 2023. Parágrafo 5º. Por decisão dos clubes em conselho técnico, a 6ª rodada da fase classificatória será realizada no dia 18 de fevereiro de 2023, sábado de carnaval. Fase classificatória. Artigo 7º. Na fase classificatória, os 12 clubes foram divididos em 3 grupos, B e C, com 4 participantes em cada, sendo que os clubes de um grupo jogarão contra todos os clubes dos demais grupos, em turno único. Parágrafo 1º. Realizado o sorteio durante o Conselho Técnico, os grupos ficaram assim definidos. Grupo A e Atlético, Vila Nova e Pouso Alegre. Grupo B e América, Caldense, Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas. Grupo C, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Tombense e Ipatinga. Parágrafo 2º. Serão, nesta fase, 48 partidas em 8 rodadas, sendo que cada equipe fará 4 jogos como mandante e 4 como visitante. Parágrafo 3º. Nesta fase, não haverá confrontos entre clubes do mesmo grupo. Parágrafo 4º. Em caso de empate em pontos ganhos entre 2 ou mais clubes ao final da fase classificatória, o desempate será efetuado observando-se os critérios abaixo. A. Maior número de vitórias. B. Maior saldo de gols. C. Maior número de gols pró. D. Menor número de cartões vermelhos recebidos. E. Menor número de cartões amarelos recebidos. F. Sorteio público na FMF. Artigo 8º. Ao final desta fase, a DCO publicará a classificação geral, que será observada para definição e confronto dos clubes em todas as fases seguintes: semifinal, final, troféu em confidência e repescagem, sendo respeitados os seguintes critérios: e as 4 equipes melhores classificadas na fase classificatória, o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo colocado, avançam para a fase semifinal. Segunda, os clubes classificados entre o 5º e o 8º lugares na classificação geral, independente da posição no grupo, avançam para a disputa do troféu em confidência. Terceira, as 3 equipes piores classificadas na fase classificatória, independente da posição no grupo, avançam para a disputa da repescagem. Parágrafo único. Ao final da fase classificatória os cartões serão zerados. Artigo 9º. Na fase classificatória, os clubes poderão disputar seus jogos em suas respectivas praças, independente da capacidade de espectadores dos estádios, respeitados os laudos técnicos e a exigência de sistema de iluminação adequado para partidas noturnas. Semifinais.
Artigo 10. As 4 equipes classificadas, nos termos do artigo 8º, inciso 1, serão distribuídas em 2 grupos de 2 clubes cada. Os clubes jogarão 2 vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando, ida e volta. Artigo 11. Se os clubes mais bem colocados em cada grupo pretenderem jogar a primeira partida da fase semifinal em casa, exercendo seu mando, deverão informar sobre esta decisão à DCO até às 14 horas do primeiro dia útil subsequente ao término da fase classificatória. Caso não haja manifestação, a ordem será do artigo anterior. Artigo 12. Classificam-se para a final os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos. Parágrafo único. Realizados os 2 jogos de cada grupo e empatados os clubes em número de pontos, utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. A. Maior saldo de gols na fase semifinal, ou seja, consideradas as 2 partidas. B. Melhor colocação na fase classificatória. Artigo 13. Na fase semifinal, os clubes poderão disputar seus jogos em suas respectivas praças, independente da capacidade de espectadores do estádio, desde que respeitados os laudos técnicos, a exigência de sistema de iluminação adequado para partidas noturnas e aprovação e liberação da emissora detentora dos direitos de transmissão. Artigo 14. Nesta fase não será admitida a inversão de mando de campo, salvo na hipótese de veto de um estádio por parte da emissora detentora dos direitos de transmissão. Finais. Artigo 15. As 2 equipes classificadas na fase semifinal serão distribuídas em um grupo de 2 clubes. Os clubes jogarão 2 vezes dentro do grupo, cada um exercendo seu mando, ida e volta. Artigo 16. Se o clube mais bem colocado pretender jogar a primeira partida da fase final em casa, exercendo seu mando, deverá informar sobre esta decisão à DCO até às 14 horas do primeiro dia útil subsequente ao término da fase classificatória. Caso não haja manifestação, a ordem será do artigo anterior. Artigo 17. Nesta fase, os clubes poderão disputar seus jogos em suas respectivas praças, independente da capacidade de espectadores do estádio, desde que respeitados os laudos técnicos, a exigência de sistema de iluminação adequado para partidas noturnas e aprovação e liberação da emissora detentora dos direitos de transmissão. Parágrafo único. Não será admitida a inversão de mando de campo, salvo na hipótese de veto de um estádio por parte da emissora detentora dos direitos de transmissão. Artigo 18. As partidas dessa fase poderão ter operações e atividades especiais a serem determinadas pela DCO. 1. Nesta fase, a DCO poderá determinar a realização de atividades especiais, bem como atividades específicas de atendimento aos meios de comunicação, coletivas de imprensa antes da partida, treinamento aberto para os meios de comunicação, oportunidades de geração de conteúdo, dentre outros, sendo que tais atividades serão informadas através de ofício específico. Artigo 19. Realizados os 2 jogos da fase final e empatados os clubes em número de pontos, utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. A. Maior saldo de gols na fase semifinal, ou seja, consideradas as 2 partidas. B. Melhor colocação na fase classificatória. Parágrafo único. Ascenderão ao Campeonato Mineiro 2024, Módulo 1 campeão e o vice-campeão do Campeonato Mineiro 2022, Módulo 2. Troféu Inconfidência. Artigo 20. Os clubes classificados entre o 5º e o 8º lugar na fase classificatória, independente da posição dentro do grupo, serão distribuídos em 2 grupos de 2 clubes cada. Os clubes jogarão 2 vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando, ida e volta.